Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que ainda seguem esse canal. Olha, eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês, para falar com vocês, que é muito importante, então eu espero que vocês não pulem nenhuma parte desse vídeo, porque é uma mensagem muito importante e talvez a última, né? E para manter vocês totalmente entretidos aqui nesse vídeo, né? Eu vou deixar uma gameplay de fundo do Death Stranding 2, jogo que eu tô jogando atualmente. Farei algumas entregas, vou pular alguns diálogos e vou fortalecer meus equipamentos. E enquanto isso, eu vou passar a mensagem que eu quero passar, certo? Dito isso, vamos lá. Bom, para aqueles que ainda me reconhecem, meu nome é Davi Fernandes, minimamente conhecido como Storyteller Dave, e esse é o último vídeo desse canal. Aqui, esse canal já foi muita coisa, mas principalmente a Story Notes se preocupava muito em trazer o conteúdo de escrita criativa para a mente dos jovens brasileiros, e principalmente para aqueles produtores e escritores independentes de quadrinhos que precisavam conhecer coisas mais diferentes ou culturas diferentes para produzir essas suas obras. A Story Notes ela vinha diretamente nesse ponto e era o principal objetivo dela. Eu sei que para os saudosistas e certinhos, para você falar de alguma coisa sobre escrita, você precisa ter algo publicado. É assim que qualquer escritor ganha credibilidade e respeito. E eu confesso que não tenho nada além de experiências esquecidas e produções que acabaram se perdendo no tempo. Por isso, sim, eu não tenho nenhuma credibilidade para me chamar de storyteller ou para me apresentar como eu me apresentava, né? Que no caso é um escritor de histórias e quadrinhos. E até por isso, eu peço desculpas se algumas das suas mentes pensaram que alguns dos textos elaborados, escritos e gravados por esse canal estavam saindo da mente de algum profissional conhecido pelo Sidney Guzman ou até alguns amigos parecidos ali que talvez até trabalharam na Graphic MSP. Eu ainda não tô nesse nível. Na verdade, eu não cheguei nem perto de arrancar de chegar nesse ponto, né? Ainda assim, como eu estava aprendendo e a minha vida tem mais baixos do que altos, eu fazia questão de pesquisar cada tema e compartilhar com vocês, porque eu estava aprendendo junto com vocês. E independente se aquela produção tinha um áudio bom ou um áudio ruim e tal, eu me importava em compartilhar esse conhecimento com vocês, apesar de eu não ser realmente um escritor renomado. E nisso foram 5 anos de canal, ou talvez até 6, sem sucesso e nem conquistas, mas basicamente um ciclo eterno de Ouroboros, de conhecimentos ecoados em um túnel vazio, sempre mordendo a ponta da própria cauda e esperando uma ilusão de sucesso. E para aqueles que ficaram mesmo e para aqueles que saíram, desculpa por ter gastado o seu tempo dentro dessa Story Notes, sabe? Eu tentei, mas eu sinto que eu gastei o tempo de todos. Não posso devolver o tempo, mas eu peço desculpa por gastar o seu tempo. Agora que eu tô sem tempo algum, eu sei realmente como é importante, então, mais uma vez, eu peço desculpas por isso. Entretanto, eu não me arrependo de ter feito o canal do Story Notes. Eu só me culpo de não ter feito da maneira certa, acreditando que a plataforma recompensava conteúdos diferentes do algoritmo. Não é à toa que a plataforma não só me puniu por ter esse tipo de conteúdo de baixa aderência, que eu comecei a me desesperar e comecei a fazer conteúdo de jogos e de reacts e tal, pra ver se eu salvava o canal. Eu tava realmente desesperado e eu não queria perder a Story Notes.
E basicamente eu me desesperei, sabe? Eu achei que a plataforma recompensaria um conteúdo totalmente diferente, mas o YouTube realmente me puniu com o algoritmo, me puniu com toda a pompa e glória, como diz um personagem lá de One Piece, né, e tal. E basicamente me surrou de todas as formas até eu me desesperar e fazer tudo quanto é tipo de conteúdo para salvar o canal. Eu fiquei realmente desesperado. E por mais prazerosos que fossem fazer cada episódio de edição limitada, ou arriscar em podcasts como o Story Notes Podcast, ou em séries limitadas como o Catálogo Secreto e o Chronopunk, elas estavam me desgastando. E não era o processo que me desgastava, mas a falta de resultado me deixava totalmente desesperado. Então eu estava em várias bolhas de hiato, né? Tentando me recuperar, e nisso eu acabei deixando vocês sem conteúdo até que eu voltasse a me colocar nos trilhos de novo, né? Porque eu não tinha ninguém para me colocar nos trilhos, então eu tinha que me dar essa injeção de adrenalina aí e consertar meu próprio psicológico, como eu fazia sempre, certo? E assim, gente, sendo sincero, mais do que eu já tô sendo, eu nunca me curei da depressão que eu tive. Minhas tentativas de suicídio sempre tiveram sequelas profundas no meu psicológico que até hoje eu acredito que seja muito tarde para curar com alguma terapia ou com algum psicólogo. Então, qualquer falha, qualquer coisa que me tire dos trilhos me deixava mal. E o resultado do último vídeo do jogo Fear the Spotlight, que é um jogo que eu gostei bastante, me fez entender que esse canal nunca daria certo. Nem mesmo meus amigos se importaram com esse canal, sabe? E basicamente tudo culminou nesse fim que a gente tá tendo hoje. Apesar de tudo, muito obrigado mesmo a Diego Tirano por, em cada vídeo, em cada lançamento, em cada palavra dita nesse canal, estar presente para comentar nos vídeos. E aqueles que chegaram aqui depois e comentaram, cara, muito obrigado também, sabe? Muito obrigado a vocês. Realmente, quando vocês comentavam, compartilhavam, discutiam, de fato, realmente faziam o meu dia. E assim, cara, muito obrigado mesmo. E agora que vocês estão vendo que a Story Notes não deu certo e eu tô encerrando o canal, vocês devem estar pensando: ah, Davi, então você vai parar com tudo, desistir de ser um escritor e desistir da Story Notes por completo? Bom, eu não vou mentir que isso passou pela minha cabeça. Além da ideia de dar de graça meu arsenal de 300 personagens que eu criei e que eu escrevi até agora na mão de algum corajoso que queira arriscar essa ideia nos quadrinhos, eu também pensei não só em desistir, mas eu pensei em vender o computador. Afinal, o propósito dele era produzir mais vídeos para Story Notes, e com o fim da Story Notes ele não tinha mais serventia, né? Foi o que eu pensei na época, né? Mas aí eu matutei um pouquinho e pensei que assim, não, cara. Eu lutei tanto por esse PC, sabe? Eu lutei por tanto tempo, me feri por tanto tempo. Minhas cicatrizes foram para proteger essas coisas. Não fazia sentido desistir de algo só porque deu errado, sabe? E hoje em dia, para você ter ideia, para montar um computador como o meu, por mais mediano que seja, iria custar mais do que eu paguei na época. Para vocês terem ideia, novamente, todo esse aparato que eu tenho hoje, ele custa atualizado por volta de uns R$ 5.340. E hoje, com os impostos e a péssima gestão econômica de Haddad e Lula, eu pagaria quanto? Uns R$ 10.000? Não faz sentido, sabe?
Já foi difícil conseguir 5, imagine 10, velho. Não faria sentido vender. Então, ainda bem que eu não fui pra frente, sabe? De vender esse computador. Imagina a merda que seria, sabe? O que eu fiz no lugar disso foi o famoso luto em vida, sabe? Eu acabei percebendo que tem coisas que você tem que lamentar antes de lamentarem por você. E eu tive que fazer um velório em vida. Da mesma forma que o Luffy e a tripulação do Chapéu de Palha, né? Fez com o Going Merry, quando ele não tinha mais forças para navegar lá em Water 7. É a mesma coisa, eu tive que fazer esse velório em vida. E hoje, me despedindo, eu sinto que eu fui muito imaturo, sabe? Eu não deveria ter transformado as Story Notes em um canal no YouTube. Era, e ainda é, né, para ser o meu selo de publicação de histórias. Da mesma forma que acontece com a MV Produções, né, do José Amorim. Era para ser realmente o selo para produzir minhas histórias. E não foi de bom tom, né, transformar essa ideia numa coisa multimídia, sabe? Você tem que ter dinheiro, você tem que ter cabeça. E foi realmente uma ideia muito ruim, sabe? Eu deveria ter feito não só Story Notes, mas como os regentes, de uma forma mais discreta. E hoje eu entendo isso. Por mais atrasado que eu seja, eu entendo que eu deveria ter sido mais discreto em relação a essa ideia. Então, não. Eu não vou desistir. Eu vou ressignificar. Eu tô num processo de reescrever tudo que eu criei e reescrever tudo que eu fiz, sabe? Eu estou em um processo de reescrever basicamente todas as habilidades e ressignificar as habilidades que criar Story Notes me proporcionou. Eu já reescrevi algumas coisas de regentes, as outras são um pouco mais complicadas, mas até essas mais complicadas de regentes estão chegando aos seus 80% de conclusão, então vou precisar de um tempo para deixar tudo em ordem nessa parte aí, certo? Ainda mais contando com direitos autorais que eu já tô colocando para frente. E eu tô num processo de reconstrução. Eu tô reconstruindo o que sobrou. E não sobrou muita coisa, mas ainda assim eu tô nesse processo de reconstrução, sabe? É foda não ter ninguém ao meu lado, né? Todos os meus amigos, Lennon e etc., eles se escolheram se afastar e foi escolha deles. Entendo. Dói bastante todos os dias. Não aceito, mas entendo. Sabe? Eu sei que é confuso, mas dói bastante, mas são escolhas deles, né? É isso. That's life, né? E é o que o Frank Sinatra dizia em todas as músicas. E nessa reconstrução, eu tô utilizando muito a filosofia do Koboab, do bastão e da corda, aplicado no Death Stranding 1 e no Death Stranding 2, sendo a corda para aproximar e o bastão para afastar. E nesse momento, com toda essa questão psicológica, eu tô preferindo ser o bastão. Eu tô preferindo afastar. Já que eu não tenho nada, eu não tenho por que estar adquirindo mais. Então, socialmente, eu vou ser esse bastão que vai afastar, sabe? Até eu conseguir mudar de ideia no futuro, mas por enquanto eu me resolvo afastar, sabe? Eu prefiro afastar. Eu prefiro ser o bastão que afasta as pessoas. Talvez eu mude de ideia no futuro, mas por enquanto essa é a minha escolha atual. E levando em conta o meu tempo de vida, o meu estado atual e outros mais, eu tive que criar um projeto mais simples, que no caso é um canal pequeno chamado Dave o Alquimista.
Calma, eu não vou falar de misticismo, esoterismo, alquimia. Afinal, esses tipos de assunto, eles não cabem mais no YouTube de hoje, sabe? Quem fala desses temas hoje, meu Deus do céu, é loucura. Não vou falar disso, sabe? Eu só achei legal o nome porque eu sou um admirador muito constante do trabalho do produtor musical The Alchemist. Então, cara, coloca uma música do Alchemist aí, velho, pelo amor de Deus. Cara, eu vou te falar, não vou mentir não, velho. Foi totalmente plagiado, foi totalmente sem criatividade e eu não nego isso, velho. Quando eu vi The Alchemist, eu disse, olha, vou fazer assim, vou colocar Dave o Alquimista, vai ser tranquilo, velho. Mas, voltando, esse é um outro canal, bem mais simples. É um projeto voltado para jogos, especialmente para jogos e opiniões alheias. E, assim, a base são jogos, mas eu posso falar realmente de algumas opiniões de coisas que eu gosto e também dando os meus 50%, né? Meus 50 centavos de opiniões sobre assuntos mais polêmicos ou mais interessantes e tal, certo? As story notes e os regentes vão ser mais profissionais agora, né? E como profissionais, eles estão mais nos bastidores. Então vou compartilhar eles no Instagram próprio para eles, né, e tal. E vou reorganizar a casa justamente para fazer esse tipo de publicação, certo? Essa área aqui, e apenas essa área, vai ser mais para opiniões minhas, para o que eu quiser fazer e tal. Eu vou explicar mais na apresentação no canal lá para frente, certo? Então, para quem quiser realmente ainda me seguir, é youtube.com Dave o Alquimista, certo? Eu estarei excluindo o Instagram da Story Notes também, certo? E fazendo realmente toda a limpeza do canal, tudo bem? Mas por hora, gente, é um adeus. Obrigado por tudo, obrigado pelos comentários, obrigado por esses 5 anos de trabalho, certo? Por acompanhar. Se eu gastei o seu tempo, me desculpe, mas eu tive que, mesmo atrasado, seguir em frente, cara. É basicamente isso. Para aqueles que ainda quiserem, nos vemos lá no Dave o Alquimista. Até mais, senhores. E vivam as suas vidas muito bem.